Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Estudos para a Vida. Bem-vindos também a mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos o nosso estudo do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e ainda estamos estudando o item Ressurreição e Reencarnação. Dessa vez, nos concentraremos nos subitens que vão de 14 a 17 dentro desse mesmo item. Esses itens têm a sua abertura, no item 14, portanto, com 3 passagens do livro de Jó, que está no Antigo Testamento da Bíblia. Essas 3 passagens são colocadas por Allan Kardec com o objetivo de continuar estudando a reencarnação. Mas agora o ponto central que vai ser descoberto e apresentado pelo codificador é a pluralidade das existências, o que envolve mais um elemento teórico importante para a explicação teórica, portanto, da reencarnação como um princípio, como uma lei espírita, uma lei da doutrina espírita. A ideia de continuidade do texto também é bastante simples, pois aqui Allan Kardec permanece apresentando, como anteriormente, a reencarnação e suas principais características, mostrando a sua concordância com a lei divina e fundamentando, aprofundando a sua teoria da reencarnação, agora do ponto de vista moral. Agora não, sempre do ponto de vista moral. Esse é o principal objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, como já dissemos anteriormente em estudos anteriores. Então, esse princípio sempre com a sua função, com o seu ponto de vista moral. Vamos ao item 14, então. A exposição de 3 passagens, ou melhor, de uma mesma passagem do livro de Jó, em 3 traduções diferentes. Vamos ver o que contém esses dizeres, então. Item 14, os primeiros dizeres na primeira tradução que Allan Kardec escolhe. Mas, quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. O mesmo trecho, numa outra tradução, vem na sequência. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação? E, enfim, a terceira tradução para o mesmo trecho. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, depois da exposição dessa mesma passagem do livro de Jó, em 3 traduções diferentes, Allan Kardec abre o item 15 com uma conclusão. Ao comparar essas 3 versões, o codificador nos diz que podemos concluir que o princípio da pluralidade das existências está expresso nas 3. Em trecho simples, como lemos, quando morre uma vez. Aqui nós já temos a ideia de que morre mais de uma vez. Não é? Allan Kardec aproveita essas passagens para refutar mais uma vez a ideia de que, lendo essas passagens, poderíamos interpretá-las como sendo passagens que remetem ao batismo. Aquele batismo com água, usado pela igreja. Allan Kardec diz, não podemos ter essa ideia porque, na época de Jó, não poderia haver o conhecimento sobre essa prática, dado que Jó viveu milhares de anos antes de Jesus, viveu muito antes da época do Cristo, e que João Batista, que iniciou essa prática do batizado com água, viveu na época de Jesus. Portanto, Jó não poderia conhecê-la quando escreveu essas palavras. Então, essas 3 passagens, quando Kardec olha para essas 3 passagens, ele retoma ainda no primeiro parágrafo desse item 15,
algumas passagens, algumas frases, algumas palavras que estão nessas 3 passagens, para continuar explicando como elas remetem à pluralidade das existências. Eu vou citar aqui só um exemplo. Kardec cita novamente a seguinte frase: tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? É uma pergunta, né? Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? Kardec explica na sequência que reviver uma vez mais implica reviver outras vezes. Então, portanto, aqui a pluralidade das existências. Ele cita outros exemplos aqui no parágrafo, nesse primeiro parágrafo do item 15, que eu não vou citar. São exemplos muito claros e, como sempre, recomendamos ao amigo que nos assiste a leitura pormenorizada, a leitura aprofundada, refletida dessas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E não custa lembrar mais uma vez que a nossa tradução é a de Guilom Ribeiro e que ela está disponível para download na descrição do nosso vídeo. Vamos ao segundo parágrafo desse item 15. Kardec continua dizendo, agora ele volta a sua atenção para uma outra fala na qual Jó se refere às suas lutas. E Kardec explica que as lutas de Jó, as lutas às quais ele se referia, eram contra as misérias da vida. E explica ainda que esperar mutação, nas palavras de Jó, significa resignar-se. Esperar uma mudança significa estar resignado na espera. E Kardec escreve ainda que a palavra esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. Portanto, o intervalo entre uma existência e outra. Ou seja, o espírito está aqui, encarnado na Terra, o corpo morre, ele está no plano espiritual e ali é que se encaixa essa palavra esperarei. Depois que eu morrer, eu esperarei por uma nova existência. Portanto, eu continuo sendo eu mesmo, o princípio da individualidade da alma está aqui exposto, continuo vivendo no plano espiritual, até que eu possa voltar a viver na vida carnal, até que eu possa viver em outro corpo na Terra. Assim, a pluralidade das existências está exposta em todas as suas possibilidades. Carne, plano espiritual, carne outra vez. Encarnamos, desencarnamos, continuamos vivendo no plano espiritual, depois reencarnamos de novo. Aqui a fundamentação teórica da pluralidade das existências, sendo que é preservada a identidade do espírito. Podemos então passar ao item 16 ou subitem 16. Dizeres de Kardec nesse item, mais uma vez, aqui o codificador apresenta a conclusão de que a ressurreição era o nome que os antigos judeus davam à reencarnação, que foi também propagada por Jesus em seu modo formal. Esse item 16 é bem simples e traz essa informação que é muito importante para nós. Afinal de contas, Jesus era judeu. A ideia já estava na cultura religiosa da qual ele fazia parte. E ele aprofundava o conceito sempre que possível e ao nível do entendimento do povo da época. Portanto, mais uma vez, reforçar essa ideia de que a reencarnação já era uma conquista religiosa do povo judeu é muito importante. Porque aqui a gente começa a entender que o Espiritismo não está colocando nenhum tipo de princípio novo. Ele está, assim como as duas outras revelações, Moisés e Jesus, aprofundando um conhecimento que já é um conhecimento humano, de muito longa data, como podemos ver. Item 17. Primeiro parágrafo do item 17, nós lemos, o item é composto por 2 parágrafos, né? Nós lemos que o ponto de vista religioso de todas essas informações que nós tivemos está em plena concordância com o filosófico. Esse ponto de vista filosófico que exige de nós coerência, na coerência entre uma ideia e outra, que permite que nós tenhamos um pensamento contínuo, coerente, um conhecimento que seja um conhecimento lógico, um pensamento lógico, um pensamento que não se contradiga. Por que isso acontece? Porque
a observação dos fatos nos dão provas sobre o princípio. Ou seja, Kardec disse, se nós observarmos os fatos da vida terrena e analisarmos, nós teremos provas palpáveis do princípio da reencarnação. Como? Continua explicando Kardec, remontando dos efeitos às causas. Nós vemos aqui os efeitos da nossa vida terrena, entre eles a diferença entre as pessoas, as diferenças, como já citamos anteriormente, de nascimento, né? As diferenças de corpo físico, umas nascem saudáveis, outras não, as diferenças de hereditariedade em relação às coisas materiais, umas nascem ricas, outras pobres, e assim por diante. Remontando dos efeitos às causas, vemos a reencarnação como uma lei da natureza. Só ela que pode explicar essas diferenças e colocá-las em plena concordância com a justiça de Deus. Deus é justo. Permite essas diferenças para que os homens passem por certos aprendizados. E permite essas diferenças principalmente porque eles trazem patrimônio espiritual, conquistas e débitos de reencarnações passadas. Portanto, a reencarnação é ela que explica de onde vem o homem, para onde ele vai e por que razão está na Terra. Aqui acontece a união, aquela união tão desejada que nós sempre temos, nesse primeiro parágrafo do item 17, entre religião e razão. No segundo parágrafo, nós lemos que a pré-existência da alma e a pluralidade das existências explicam a maioria das máximas do Evangelho, dando a elas a interpretação que mostra o seu sentido verdadeiro. Então, além da explicação dos mecanismos da vida, de modo geral, de um entendimento melhor da justiça de Deus, de um entendimento melhor de quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos e por que estamos aqui, a reencarnação, a ótica da reencarnação, levando em consideração essa lei da reencarnação, nós temos um conhecimento melhor e mais profundo sobre a maioria das máximas, das leis, das explicações, das passagens que estão no Evangelho. Nós compreendemos melhor o Evangelho de Jesus, compreendemos melhor até mesmo o Antigo Testamento. Então, terminada a exposição do princípio da reencarnação agora, nesses itens, pelo menos, por Kardec, com a pluralidade das existências e com a pré-existência da alma, claro, dizer que temos múltiplas existências significa dizer que a alma era pré-existente antes dessa reencarnação. Terminada essa exposição, nós podemos retomar dizendo que, até agora, vimos que a ideia da reencarnação estava presente desde a primeira revelação, desde a época de Moisés. Portanto, o Espiritismo não apresenta a reencarnação como um princípio novo, mas aprofunda o conhecimento sobre ela, assim como Jesus também o fez. E que ela está profundamente entrelaçada com a lei de progresso, como veremos na sequência, com a pluralidade das existências, essa ideia que fundamenta os motivos da reencarnação, tanto quanto a lei de justiça divina, pois ela explica a justiça de Deus em relação às diferenças entre os homens. Aqui, portanto, nós encerramos esse nosso estudo, que nos trouxeram esse componente, esse estudo que trouxe esse componente novo da pluralidade das existências para fundamentar um pouquinho melhor a ideia da reencarnação. Então, um fraterno abraço a todos, que Deus nos abençoe, até o nosso próximo encontro.